Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 24 de maio, são 8h30 da noite. E esse programa tem estreia simultânea no canal do Coronel Ennio Fontinelli e também no canal Vira News, que é o canal produtor desse conteúdo e de diversos outros conteúdos do Coronel Ennio Fontinelli. E como eu prometi na semana passada, o programa de hoje vai falar sobre a crise que está afetando o mundo inteiro, que é a crise da escassez de alimentos. Qual o papel do Brasil nisso tudo? Qual a importância que nós temos nesse cenário? Então, o Ennio Fontinelli está aqui novamente para dar aquela aula espetacular que ele sempre dá para todos nós. Obrigado, Ennio, mais uma vez. É muito bom estar com você toda terça-feira, nesse horário, com você, com o nosso público, e eu tenho certeza que vai ser mais um programa elogiado, como todos os programas vêm sendo muito elogiados. Eu sou parado na rua, as pessoas estão felizes pelo seu retorno, todo mundo diz, porra, Nando, que bacana, Coronel no ar de novo. É uma felicidade tão grande de tanta gente te ver voltando ao ar, né? Principalmente nesse ano, um ano decisivo para o futuro do Brasil. E um ano realmente muito decisivo, muito arriscado, aonde ou fazemos as escolhas certas ou perderemos definitivamente as rédeas do país e não vai ser nada bom. E o nosso compromisso, a princípio, é estarmos aqui todas as terças-feiras falando sobre geopolítica e também, claro, sobre o Brasil nesse momento tão difícil que todos nós estamos vivendo. Ennio, em primeiro lugar, obrigado, seja bem-vindo e o público é seu. Quem agradece sou eu, né, Fernando? É isso. E ao público que está nos assistindo. Você sempre diz, Ennio, que o Brasil desfruta de uma posição muito vantajosa nesse cenário de escassez de alimentos, né? Não só de alimentos, mas de muitas coisas. Mas vamos pegar aqui a escassez de alimento. Qual a real importância do Brasil hoje no cenário geopolítico, quando se olha Brasil e o resto do mundo? Qual a importância do nosso país? Enorme, enorme, enorme. O Brasil vai ser uma potência mundial, sem dúvida. Mas, antes de começar a responder, eu queria aqui fazer um agradecimento. Eu tenho que dizer que parte desse trabalho foi baseada no trabalho de outras duas pessoas, e eu quero dar o crédito para essas pessoas, né? Uma delas é o professor Luiz Marins, e outra é o engenheiro J.E. Conte. Então, essas duas pessoas foram muito importantes na formulação de um panorama global alimentar que eu vou utilizar em parte nesse trabalho. E é meu dever dar o crédito a quem merece, né? Claro. Bom, respondendo a tua pergunta. Bem, na verdade, a estimativa vigente é que o mundo terá 9 bilhões de pessoas em 40 anos. E a tendência de urbanização é enorme. Então, a maior parte desses 9 bilhões de pessoas vão morar nas cidades. O campo cada vez tem menos gente, né, por causa da automação. Então, na verdade, o mundo vai precisar de mais 50% de grãos e 100% de carnes. Ora, isso é um desafio enorme. Parece pequeno, mas é um desafio enorme. No caso particular do Brasil, nós produzimos 63 toneladas por hectare, que já é muito mais do que o resto do mundo faz. E isso a gente deve principalmente à tecnologia brasileira, que nos faz ganhar da terra
tudo que ela pode nos dar. Mas, mesmo que o mundo atinja tecnologicamente esse nível de produção, isso vai se esgotar. Num determinado momento, isso vai se esgotar. Então, se a tecnologia não nos poderá mais aumentar a produção, você precisa de terra, né? Então, com a área plantada hoje, você não alimenta o mundo daqui a 10, 20 anos. Então você precisa, além da tecnologia, que o Brasil dispõe a melhor do mundo, graças a Deus, além disso, você precisa de mais terra. Onde encontrar terra? Terra tem no mundo inteiro. Tem terra doidada por aí. O problema é que a terra que está por aí não é agricultável. Principalmente porque falta água. Então, a quantidade de terra agricultável que tem o Brasil, 400 milhões de quilômetros quadrados de terra. Isso é que o Brasil dispõe. E, no entanto, usa somente 62 milhões. Não há nenhum lugar do mundo onde isso acontece. O Brasil, é como eu disse, só existe no Brasil. Por quê? Porque toda a nossa terra agricultável o é pela presença de água. O Brasil detém os 2 maiores aquíferos do mundo. O Alter do Chão, lá na Amazônia, que é estritamente brasileiro, e o Guarani, que pega Brasil, Paraguai, Uruguai e um pedaço da Argentina. Mas a maior parte ainda continua sendo no Brasil. Então, observa, só o Alter do Chão pode suprir o mundo inteiro por 250 anos. Olha que barbaridade. Mas não... Quando a gente pensa em água, a gente pensa no Alter do Chão, a gente pensa no Guarani. A gente pensa até no interior do Nordeste, que você fura um poço, tem água. Mas tem um rio subterrâneo agora, que é o Amazônia, que foi descoberto, né? Um rio subterrâneo que é tão caudaloso quanto o Amazonas. Água. Mas o detalhe é que se engana quem pensa que pode perfurar um poço e extrair água e desenvolver o país. Não é assim não. Essa água toda, ela precisa de uma infraestrutura para ser tratada no país. Precisa de portos, rodovias, ferrovias e silos. Então, essa produção de água, esse potencial enorme que o Brasil tem de água, vai carecer de infraestrutura. Que, graças a Deus, é o que a gente está fazendo agora, né? O Brasil está crescendo paulatinamente em infraestrutura. E isso vai ser fundamental para encarar os próximos desafios, que serão a escassez de alimentos. E a escassez de alimentos vai atingir o mundo inteiro, porque Estados Unidos, diversos países da Europa, os agricultores são subsidiados pelo governo para se manterem vivos, se manterem com a cultura, com a agricultura local. Mas o dinheiro também está ficando escasso por lá. E o que deve acontecer, provavelmente, é que esse subsídio vai ter que diminuir ou até acabar. Como é que fica a Europa e uma boa parte dos Estados Unidos se isso acontecer, e que deve acontecer pela outra escassez, que é a escassez de dinheiro? Pois é, o mundo vai mudar. A feição do mundo inteiro vai mudar. Essa guerra da Ucrânia com a Rússia é meramente, não é meramente, mas é um fator de exposição do cataclisma que está se aproximando da Terra. Primeiro, que para você entrar numa guerra, não é pega o exército e manda lá, dá um tirinho no outro, não é assim não. A guerra custa muito caro. Toda guerra custa muito caro. Então, os países como um todo, principalmente as potências,
vão ter que se aquietar um pouquinho com relação às guerras, porque elas estão com outro problema muito maior, que é a escassez de alimentos. E os agricultores americanos e europeus são fortemente subsidiados pelos seus respectivos governos para poder encarar o mercado externo, para ter preços, não só no mercado interno, mas no mercado externo, para ter preços que sejam atraentes para a compra. Então, quando um país como o Brasil produz mais do que eles, com melhor qualidade e menor preço, é um problema enorme. Então, esses países, principalmente a Europa, eles não vão conseguir continuar subsidiando a sua agricultura por vários fatores. A escassez de alimentos provoca a inflação, os insumos crescem. Então, você perde dinheiro fazendo agricultura porque os teus insumos estão crescendo. Então, o governo precisa subsidiar mais. Porém, o governo, por conta também de todos esses problemas que vem enfrentando, precisa de receita. A receita vem dos impostos. E o subsídio nada mais é do que a cessão de parte da receita para os produtores. Então, o dia que o governo perceber que não pode mais abrir mão do dinheiro que ele tem para subsidiar, os subsídios vão acabar. Quando os subsídios acabarem... Colapso agrícola. Então, esse é o quadro. Dizem até, né, que a próxima guerra mundial vai ser pela água. Eu acredito que seja. Porque a água vai ser um bem essencial, fundamental para a criação de grãos, para tirar a fome do mundo. E o Brasil está numa posição muito confortável nesse aspecto, com relação aos outros, é o que eu acho. E é por isso que já começou uma campanha na Europa, principalmente na França, de demonização do nosso presidente, dizendo que ninguém está cuidando da Amazônia, e é uma narrativa para uma tentativa de internacionalizar a Amazônia. Claro, por conta da água e toda a riqueza, não só da água, como do nosso solo, como do nosso subsolo, também com as riquezas que nós temos ali debaixo da terra. Eu concordo com você, Enio. Eu acho que o próximo conflito vai ser gerado e o Brasil vai estar no centro desse conflito. E por isso a importância de termos um governo sério que respeite o país e que queira, sim, manter a soberania nacional. Fundamental. Mas vamos lá, China é outro aspecto dessa questão toda que a gente está vivendo no mundo. A China tem um trabalho lá quase que escravo, muitas empresas migraram para lá por conta de facilidades fiscais, mão de obra barata, portanto vendem produtos baratos, na maioria quinquilharia, muita coisa que não presta aí, que a gente vai comprar. Eu aqui, dentro do estúdio, tenho equipamentos que são produzidos na China, não tem jeito. Ninguém consegue fugir disso. Como é que você vê esse futuro da China nesse momento dessa corrida global pelo poder? O caso da China precisa ser bem pensado. Porque, vamos lá, como é que a China chegou ao patamar em que está? Ela não conseguiria fazer isso sem os Estados Unidos e a Europa. Porque, por conta dessa mão de obra barata, as indústrias americanas chegam à conclusão que era melhor fabricar na China para ter um preço melhor e um lucro maior. Isso aconteceu 10, 20 anos, em que a China nadou de braçada com relação à importação das indústrias e provavelmente da tecnologia vindas com ela. Mas há algum tempo atrás, principalmente no governo Trump, o Trump começou a se irritar com isso e a trazer de volta as indústrias para os Estados Unidos, dando facilidades para elas e também alertando sobre o perigo chinês. Então, se você prestar atenção, você vai ver a China caindo agora. Ela que teve
12% a 15% de aumento de PIB durante tantos anos, 20 anos, agora ela está começando a declinar paulatinamente. Hoje é 6%, de 15% para 6%. Então, mas é paulatino. Agora, esse paulatinamente é exatamente o tempo que as empresas precisam para sair de lá. Porque você não desmonta uma fábrica de hoje para amanhã. Até porque desmontar seria fácil. Só que você tem que primeiro montar em outro lugar para depois sair dali, deixar inoperante. Então, essa transferência das indústrias ocidentais da China aconteceu para onde? Para a Índia. Então, porque tem outra população enorme e que também os salários são baixos. Agora, então o que está acontecendo no presente momento? A China está caindo e a Índia subindo. O aumento do PIB indiano hoje em dia é de 10%. É um assombro, 10% ao ano. Mas é o que está acontecendo com a Índia. Então verifique, quando você fala da China, nós somos o espelho da vida, né? Quer dizer, a gente viveu um certo período em que houve pujança, houve falta, houve inflação, não houve inflação, e a gente guarda na memória cada um desses aspectos. O pessoal jovem de hoje, quando se fala de inflação, ele está longe de saber da verdade. Ele pensa que a inflação é 3% no mês. Ele acha uma coisa espantosa. Pô, o arroz saiu, o arroz aumentou de não sei quanto para não sei quantozinho. Nossa. Então, mas a minha geração... A minha também. Percebeu o que significa inflação. Todos os dias o cara com a maquininha mudando os preços de tudo no supermercado. Então, aquilo é uma inflação. Inflação para ninguém botar defeito. E esse aspecto está contaminando também a China e a Índia. Apesar de tudo, eles estão sofrendo inflação. Mas a China e a Índia têm grandes populações. São populações de milhões, bilhões de pessoas. Mas também tem muita terra. Como é que o senhor vê esse futuro? Embora tenha uma grande população para aumentar, também tem muita terra. Eles conseguiriam juntos, ou cada um no seu lugar, reverter esse problema da crise de alimentação, de abastecimento no mundo? O fato de ter um grande território não significa dizer que tem uma grande quantidade de terras agricultáveis. Então, nesses dois países, na Índia e na China, a maior parte do território não é agricultável. Tanto que a NASA achou que o Brasil era o maior de todos, com 400 mil quilômetros quadrados. Depois é que vem os outros. Mas... E é um outro fator que o homem comum não está percebendo, mas a qualidade de vida está aumentando. Os homens estão vivendo mais. E não é lá e cá, não é, no Brasil mesmo. A população está envelhecendo, está ficando mais velha a cada ano. Tem menos jovens e mais velhos. Velho nem tanto, hoje em dia o velho faz halterofilismo, né, tal. Mas de qualquer maneira, isso vai acontecer na China, tá? Então a população está envelhecendo e principalmente por causa das políticas de retenção de filhos, né, que houve na China algum tempo atrás. Só podia ter um filho por casal. Era um suicídio, mas suicídio para uma população de 1 bilhão não é suicídio. Passa a ter 600 milhões, 500 milhões, ainda é grande. Mas o fato é que essa população, que mundialmente está aumentando a qualidade de vida e ganhando melhores condições de sobrevivência perante o mundo, essa população também existe na China. Agora imagina, se a população urbana da China incorporar na classe média, vamos dizer assim, 10% da sua população, que é porcaria para nós, né? Nós temos 210 milhões de habitantes,
21 milhões de classe média aumentando o seu poder de compra, isso é visível. É visível. A gente pressente que o pobre hoje tem geladeira, a classe média tem um carro. Então, existe uma elevação do padrão. Agora, só que essa elevação de padrão, na China, 10% representa 130 milhões de pessoas. 130 milhões de pessoas é mais do que meio Brasil. É mais do que a maior parte da Europa. Então, 130 milhões de pessoas entrando numa classe superior significa mais necessidade de alimentação para garantir isso tudo. Então, a China e a Índia vão sofrer muito com escassez, apesar do tamanho que tem. No caso os dois estão avançando, né? Sobre a África e sobre a Ásia, né? A China com maior sucesso, porque ela também está avançando há mais tempo. Mas a África está quase toda dominada pela China. Então, eles estão procurando, em todos os lugares possíveis, aumentar a terra agricultável, que é para poder sobreviver ao futuro que virá. Mas o problema, a menina dos olhos da América do Sul. Então você pega a Venezuela. A Venezuela, o barril de petróleo era $200. Agora é 40. A produção de petróleo da Venezuela caiu vertiginosamente. A Venezuela não tem mais como pagar suas dívidas com petróleo. Você olha para a Argentina perdeu 40% de toda a sua produção. A Argentina não tem mais dinheiro, alimento, para pagar o que ela precisa importar. Ela está entrando em dívida atrás de dívida por queda de produção. Então, por uma política desastrosa, né? Bom, 2 anos de esquerda ninguém aguenta. Né? Tudo por conta dessa política desastrosa que, abre o olho aí, pessoal, que estão querendo fazer no Brasil, hein? Pois é. Mas para esses países, não só China, não só Índia, Estados Unidos e Europa, a menina dos olhos é a América do Sul, mas na América do Sul, os dois principais países fora do Brasil são Venezuela e Argentina. Então, o que sobra? Qual é a menina? Qual é a grande estrela da América do Sul? É o Brasil. Tanto que o senhor sempre disse, Brasil, a joia da coroa. A joia da coroa. E hoje mais do que nunca. Então, a China está de olho no Brasil. Mas não só ela. Os Estados Unidos estão de olho no Brasil. A Europa está de olho. A Europa está de olho no Brasil. Então, até mesmo Joe Biden, globalista, de esquerda, assumiu o poder nos Estados Unidos. Vamos lá, assumiu mais ou menos. Assumiu. Mas ele não teve coragem de acabar com a política do Trump de frear os avanços da China. Então, os Estados Unidos continuaram com uma política restritiva com relação à China. Então, a China, além de não ter um solo agricultável capaz de segurar a sua produção, ainda não tem o Brasil, que é a joia da coroa. E os Estados Unidos continuam com restrições ao crescimento chinês. Então, a China vai ter grandes problemas daqui a pouco. Antes da próxima pergunta, eu queria dar um recado para todos vocês que estão assistindo, prestigiando e gostando do retorno do Coronel Enio Fontinelli à internet, aos seus comentários, a essas aulas que ele dá para todos nós. Eu produzi alguns cursos dele. O lançamento dele atual é a promoção O Novo Começo. É um curso muito bacana que fala exatamente sobre tudo isso que a gente está conversando aqui agora, só que de forma mais aprofundada ainda. É um curso que faz você de verdade entender a importância do Brasil no cenário mundial nos próximos anos. Entender por quê. Por que o Brasil se transformou nessa verdadeira joia da coroa. E a gente está com uma promoção super especial, 50% de desconto nesse curso, e você ainda ganha
o curso Geopolítica Brasil, com 430 minutos de conhecimento gravados. Bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã, com 186 minutos, que é um curso em que o Enio fala sobre... Nós gravamos esse curso há 1 ano e meio, sobre as possíveis guerras futuras e tal, quais armamentos seriam usados, quais se transformariam em obsoletos, que estratégias globais seriam organizadas, e nesse curso tem muito do que a gente está vendo agora acontecer. E, claro, para a promoção ficar ainda melhor, você ganha autografado pelo Coronel Enio Fontinelli o livro dele. Aqui, ó, livro maravilhoso, Brasil, Zona de Retaguarda. Você vai receber em casa autografado. Eu sempre mostro, com muito orgulho. Esse aqui já é o meu autografado, tá? E queria dizer para vocês o seguinte, custa R$350, pode-se pagar em 12 vezes pelo cartão de crédito. O que significa menos de R$1 por dia. Você que está nos assistindo, com menos de R$1 por dia, você pode ajudar a manter este programa aqui vivo, trabalhando cada vez mais durante este ano de 2022, que é um ano decisivo para o Brasil. Eu e Enio pretendemos repetir a nossa epopeia. Epopeia de 2018. Em 2018, vocês que nos acompanham sabem da importância que os nossos programas com o Coronel Enio Fontinelli fizeram para a vitória do Bolsonaro, para a mudança de rumos do Brasil. E 2022 é um ano muito, muito, muito mais difícil, e nós temos que estar aqui dando vários alertas, porque hoje em dia o jogo é mais pesado, é mais perigoso, e de verdade é o nosso futuro que está em risco. Então, é R$1 por dia, você adquire 3 cursos, ganha um livro autografado, entregue gratuitamente em qualquer lugar do território nacional. É um curso muito bem feito, produzido por nós, e eu não só indico, como peço a todos vocês atenção e que, por favor, avaliem a possibilidade de compra, investindo R$1 por dia e mantendo este canal com a chama acesa, manter toda essa estrutura que muita gente está elogiando aqui, trabalhando durante esse ano e trazendo informação de qualidade para você. Enio, para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Já que a gente falou de Brasil e mundo, né? Para que porto? O senhor sempre coloca o Porto Azul, né, em muitas aulas. Só de que colou. Todo mundo está falando de azul aí. Todo mundo fala hoje do Porto Azul. Para que porto nós, como Brasil e como humanidade, estamos caminhando? Essa pergunta, ela realmente fecha tudo. Ela é importantíssima, né? Essa crise alimentar a que a gente se referiu, ela vai atingir o mundo todo, mas vai atingir mais fortemente a China e a Índia. Então, de acordo com a velocidade dos eventos hoje, não dá para esperar mais 4 anos, 5 anos para tomar providências. Então, quando se diz que nós estamos caminhando para uma crise alimentar, todos os olhos se voltam para o Brasil. Por causa da nossa quantidade de terra agricultável, por causa da nossa tecnologia em grãos e por causa dos minérios que a gente tem debaixo da terra também, né? A água, que o senhor até então, comentou. A água. Então, a cobiça despertada pelo Brasil já é antiga, mas só que ela está ficando mais célere, tá certo? Se a nossa bandeira ficar vermelha, o Brasil vai ser aprisionado, a produção brasileira vai ser aprisionada pela China. Mas se o nosso porto de destino for o azul,
e a gente conseguir fazer com que a direita, o azul, continue navegando naquela direção do Porto Azul, meu caro, nós temos todas as condições do mundo para ser uma potência enorme. Então, a escolha dele é do eleitor, porque eu não quero dizer que assim, se nós ficarmos, nós fomos para o Porto Azul e ancoramos lá, então a China foi para o brejo. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo são os meios de produção em que mãos estarão. Se nós aportarmos no Porto Azul, sim, nós vamos aumentar exponencialmente a nossa produção. Mas nós não vamos impedir, ou evitar, ou impugnar que essa produção não possa ir também para a China, também para a Índia, porque nós temos capacidade suficiente para alimentar o mundo. Para alimentar o mundo. Basta a gente ampliar a quantidade de terra que a gente usa e colocar a nossa tecnologia em cima dela. Então trata-se agora da joia da coroa. Então, a joia da coroa é cobiçada por gregos e por troianos. Agora, de que lado a gente vai estar? Se for para a esquerda, vermelha, a nossa produção vai ser aprisionada. Então, ela dificilmente vai atender o resto do mundo. Se a gente for para o Barco Azul, para o Porto Azul, a nossa produção não será aprisionada. Nós seremos soberanos, como sempre fomos, e teremos a capacidade de, aí sim, alimentar o mundo inteiro. Então, eu creio firmemente na capacidade brasileira de não desviar o nosso barco do Porto Azul. A direção está tomada e é muito importante essa eleição agora de 2022 para que a gente consolide o rumo do nosso barco. Nós temos que aportar no Porto Azul. E é essa a nossa luta, né, Fernando? Sempre foi. A nossa luta tem sido sempre olhar para o Porto Azul e navegar para lá. Apesar dos percalços que acontecem durante o caminho, um vento, uma maré, uma tripulação hostil, mas a gente continua conduzindo o nosso barco para o Porto Azul. É importantíssimo isso. Até porque nesse ano de decisão, se o Brasil ficar vermelho, a gente pode meio que dizer adeus à nossa soberania nacional e às nossas riquezas da Amazônia, porque a Amazônia será invadida, talvez não por governos, mas será invadida novamente, como já vinha acontecendo, pelas ONGs internacionais, muito interessadas em salvar as nossas árvores. As nossas árvores valem muito, só que não são as nossas árvores, não é o nosso ecossistema que eles estão querendo proteger. Eles estão querendo proteger a riqueza, para que essa riqueza fique para eles. Por isso as ONGs entravam no Brasil e levavam daqui as nossas riquezas o tempo inteiro. Então, a soberania do Brasil está em risco esse ano, e é um risco muito grave. E por isso a nossa proposta, Enio, de estarmos aqui semanalmente, no mínimo uma vez por semana, junto com você, alertando para esse risco através de todo o conhecimento que tem o coronel Enio Fontinelli. Eu queria fazer mais uma observação. Pois não. Que é o seguinte: realmente a gente vem sofrendo pressões de todos os lados, com clima. Antigamente se chamava aquecimento global, é como viu que o mundo está esfriando mesmo, aí mudaram para mudanças climáticas. Mas a pressão que principalmente os europeus, mas a nova ordem mundial, que agora também está nos Estados Unidos, a pressão deles para que a gente interrompa o nosso caminho de progresso é enorme. O desejo deles é colocar uma redoma de vidro em torno da Amazônia para ninguém mexer mais, nem nós. Agora, é um paradoxo, porque agora, nesse momento, com a guerra da Ucrânia e a Rússia, por causa de todas as sanções que aplicaram à Rússia, está acontecendo um fenômeno hipócrita. O que tem de hipocrisia no fenômeno?
É porque a Europa, estando à beira do precipício, como eu já falei, faltando comida, faltando energia, a Europa agora está rasgando toda a sua problemática de aquecimento global e de crise climática. O Macron disse que vai separar áreas da França para plantar soja. Então, a energia a carvão está sendo alimentada mais na Europa porque eles precisam dessa energia e não a têm, a não ser queimando carvão, além de petróleo. Então, isso significa, na prática, por exemplo, os países lá têm um pedacinho que é destinado à preservação. Esse pedacinho está sendo concedido para plantio. Ou seja, eles estão rasgando toda a narrativa de destruição do planeta pelo CO2, das plantações, o pum da vaca. Então, eles estão agora esquecendo isso para poder comer. Estão querendo plantar onde devia ser preservado. Enquanto isso, o vento que venta lá não está ventando cá. Enquanto isso, eles estão continuando a enfiar na nossa goela abaixo o tal da crise climática, para evitar que a gente aumente a nossa capacidade de produção. Eles querem o caos, nós não. Então eu continuo dizendo, a posição do Brasil é invejável e o mundo inteiro vai saber disso muito, muito proximamente. Até porque a nova ordem mundial quer colocar para o mundo uma impressão de que aqui está o caos, exatamente para poder tomar atitudes que vão contra a nossa soberania nacional. É isso. Então, olha bem, já que o nosso propósito é fazer com que o Brasil cresça, nosso propósito é o Brasil. Claro. Já que o nosso propósito é o Brasil, é muito, muito, muito importante que a gente preserve a nossa soberania. Sem essa de nova ordem mundial, vir aqui ditar as regras. Se a gente vai ter a Agenda 2030 funcionando aqui no país, cerceando, freando a nossa capacidade de desenvolvimento. Eles não querem um Brasil desenvolvido porque vai ser muito mais difícil conquistar. Quanto mais subdesenvolvido for o país, mais fácil, através da corrupção, através da esquerda, né? Através de contratos escusos, sigilosos, conseguir comprar aqui o que for preciso, ou ter aqui o que for preciso. Não. Olha para o Porto Azul, e caminha o nosso barco naquela direção. A partir dessa eleição de 2022, aportando no Porto Azul, meu caro, se prepara. Você vai viver numa das maiores potências mundiais. É isso, e por falar em Brasil, a nova potência mundial, na semana que vem, no nosso próximo programa, nós vamos falar mais sobre Brasil. Já falamos sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, já falamos sobre a escassez de alimento e, portanto, a importância do Brasil. E na semana que vem a gente vai entrar mais fundo na questão da nossa soberania nacional e das nossas riquezas do Brasil. Que nós temos uma principal riqueza, que é você, que é o povo brasileiro. É um povo, tem uma das suas aulas nesse curso Novo Começo, que você inclusive fala sobre o povo brasileiro. Claro. E é muito interessante. Então, se quiserem nos ajudar, comprem o curso, adquiram o livro, o livro vai de brinde na compra. E lembrem, não é nada mais do que R$1 por dia para ajudar esse canal aqui a se manter e você ter a propriedade de um material de extrema qualidade, de conhecimento profundo, feito pelo Enio Fontinelli, são cursos elaborados por ele, e eu tenho certeza que você vai gostar, e vai gostar muito. Enio, obrigado mais uma vez. Obrigado a você. Obrigado ao público. Obrigado a todos vocês e até semana que vem, na próxima terça-feira, às 20h30 da noite.
O mundo está em ebulição. Nós todos estamos percebendo isso. Se a gente falava em guerra, hoje a gente a presencia, a gente a vivencia. Está aí, na nossa cara, uma guerra de quinta geração. Se você entendeu o que é nova ordem mundial, e se entendeu também o que é nova ordem mundial, você agora precisa entender mais um pouco sobre o nosso papel nesse desenrolar dessa guerra. E é esse conhecimento que eu pretendo passar para você. Você compra o novo curso com 50% de desconto e ainda ganha 3 bônus especiais. Bônus 1, Geopolítica Brasil. Bônus 2, O Mundo de Hoje e Amanhã. Bônus 3, o livro Brasil, Zona de Retaguarda, autografado pelo próprio coronel Enio Fontinelli. Levante a cabeça, povo brasileiro, adquira conhecimento e se prepare para o nosso glorioso futuro com a certeza de que sairemos vitoriosos.